Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 16, onde nós estaremos falando sobre a segunda lei da termodinâmica, mais especificadamente sobre o enunciado de Planck-Kelvin, o enunciado de Clausius, o ciclo de Carnot, a temperatura absoluta e a variação da entropia para processos irreversíveis. Vamos lá. A primeira lei da termodinâmica ela não é suficiente para explicar todos os fenômenos que acontecem na termodinâmica. Ela estabelece uma relação entre calor e trabalho, mas ela não consegue dizer o quanto que uma máquina térmica vai transformar o calor em trabalho. Quanto do calor que entra vai de fato ser transformado num trabalho. Isso ela não consegue dizer. Então, em algumas situações, pela primeira lei da termodinâmica, a gente teria que o calor que entra é igual ao trabalho que sai, que não é o que acontece, né? Então, a gente precisa de outros subterfúgios ou de outras teorias para explicar por que disso não acontecer. E é exatamente a segunda lei da termodinâmica. Então, Planck e Kelvin disseram o seguinte: é impossível admitir que uma máquina térmica produza trabalho trocando calor com uma única fonte. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter duas fontes. E diz mais: uma máquina recebe calor de uma fonte quente, transforma uma parte em calor e transfere a diferença para uma fonte fria. Então, se eu fosse olhar aqui no diagrama, eu teria a minha máquina cíclica, eu tenho a minha fonte quente, eu tenho a minha fonte fria, eu tenho um calor que vem da fonte fria e entra na minha máquina. Essa máquina transforma parte disso em trabalho e eu tenho parte desse calor que entrou sendo rejeitado na fonte fria. Bom, vamos falar um pouquinho do sistema, né, para ficar mais fácil, porque ali está muito genérico. Eu teria o quê? Eu teria então o meu sistema composto pelo que a gente já falou. Então a minha máquina termodinâmica, na verdade, é todo esse conjunto de equipamentos: caldeira, turbina, condensador e bomba. A caldeira, ou a região da caldeira, vai ser a fonte quente, onde vou ter o calor entrando no meu sistema. Aqui é onde eu transformo a água líquida em vapor, como a gente já comentou em aulas passadas. Eu tenho também o condensador, que é onde eu tenho a fonte fria. Então eu tenho, se você acompanhou as aulas anteriores, então eu tenho a fonte quente, ali eu tenho a geração do vapor. Esse vapor sai, entra na turbina, a turbina transforma esse vapor, esse calor, né, que essa movimentação, né, através da movimentação das pás em trabalho e ao final, na saída da turbina, eu tenho vapor, normalmente próximo de vapor saturado, e aí sim entra no condensador e transforma esse calor, esse vapor, em líquido, em água líquida, que é quando entra na bomba e aí o ciclo todo recomeça. Então, se eu for falar de rendimento, o rendimento é mais ou menos assim para você, de modo geral, é o que eu poderia ter, né, o que eu poderia ter embaixo e o que eu tenho de fato em cima, né? Então, é sempre essa divisão do que eu tenho de fato por aquilo que eu deveria ter. Então, na teoria, em tese, eu teria que todo calor viraria trabalho. Não é isso que acontece. Então, o que eu tenho de fato? Um trabalho entrando, menos um trabalho saindo, dividido por esse calor que entra. Bom, e isso sempre, no caso das máquinas térmicas, vai ser menor do que 1. Falando agora do enunciado de Clausius, ele diz o seguinte: é impossível admitir-se uma máquina térmica que transfere calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem que ela se movimente às custas de um trabalho externo. Bom, o que vem a ser isso? Em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, o calor passa espontaneamente de uma fonte quente para uma fonte fria, mas o contrário só acontece se for gasta energia. Então, por exemplo, para que o gelo se torne água, ou seja, saia da condição de sólido para líquido, basta eu tirar o gelo, que está numa temperatura abaixo de zero, colocar no ambiente com uma temperatura acima de zero, né? Aqui no Brasil, né? Só tirar da geladeira, do congelador, e esse gelo vai ser transformado em água naturalmente. Ou seja, vai ter calor, no caso da fonte quente, que seria o ambiente, entrando no meu sistema, que é o cubo de gelo, e esse gelo vai se transformar em água. Mas o contrário, se eu quero fazer o gelo a partir da água líquida, eu tenho que colocar a água numa forminha e colocar no congelador. E o congelador é um sistema, né, a geladeira
É um sistema onde eu gasto energia elétrica para conseguir fazer o contrário. Então é exatamente isso o que está sendo dito aqui. Por analogia aí, a gente pode pegar um sistema, né, com água. Se eu pego a caixa d'água e pego a água e abro, estou tomando banho e abro o chuveiro, a água simplesmente vai para o chuveiro e acabou. Mas para jogar a água de baixo para cima, eu gasto energia através de uma bomba. Seria uma outra analogia. E o que seria uma bomba de calor? É o conjunto de equipamentos destinado a transferir calor da fonte fria para a fonte quente. Então, nesse caso, exatamente um exemplo seria a geladeira que a gente acabou de falar. Então, a geladeira é chamada bomba de calor. Então, quando fala bomba de calor, a gente fica meio assim, né? Principalmente quando é a primeira vez. Então, falou de bomba de calor, que você tem que imaginar um sistema de refrigeração. Isso é a bomba de calor. Bom, continuando, então, o enunciado de Clausius, eu tenho o fluxo diferente do fluxo que eu tive no caso do exemplo lá do Planck Kelvin. Eu tenho aqui, no caso, a fonte quente, tem a fonte fria, mas o calor está vindo da fonte fria para a máquina e depois da máquina para a fonte quente. E eu tenho que introduzir calor, que seria aí o WCP, que é justamente a potência de eixo do compressor, né, do motor elétrico que toca o compressor que faz esse sistema funcionar. Então, se eu for fazer aqui, eu tenho a geladeira, esse quadradão todo é a geladeira. Eu tenho o evaporador, que é onde eu tenho a formação, a transformação de líquido em vapor. É ali onde o calor, quando eu estou nessa situação, eu tenho o interior da geladeira está numa temperatura maior do que o gás que está ali, e aí eu tenho então um calor da fonte fria entrando no sistema. E depois eu passo isso pelo compressor, ele passa pelo condensador, e é onde eu tenho a rejeição do calor, que é aquelas grades que ficam fora da geladeira. Se eu fosse fazer isso através de um circuito termodinâmico e o diagrama, no caso TS aqui, temperatura por entropia, seria o seguinte: eu saio do ponto 1 através do compressor, passo para o ponto 2. Depois do compressor eu estou com uma alta pressão, né, o gás está comprimido. Então ele vem nessa linha, passa pelo condensador, no caso a pressão constante, e quando eu aproximo através dessa linha de 2 e indo até 3, o que acontece? Eu passo a ter então a formação de líquido, que embaixo do cone é justamente líquido mais vapor, até chegar no ponto 3, que eu estou no líquido saturado. O que quer dizer líquido saturado? Quer dizer que eu só tenho líquido, mas se eu ganhar um pouquinho de energia, eu passo a ter a formação de vapor. E aí é o que acontece quando eu chego no ponto 3, depois que eu passei no condensador. Aí eu vou passar na válvula de expansão através de uma linha de entalpia constante. Eu transformo então, eu começo a ter a modificação aí da temperatura do meu gás, né, do meu líquido, que eu já condensei ele todo. Então eu tenho uma queda da temperatura até o ponto 4, que é quando eu passo novamente no evaporador, já numa temperatura bem baixa, que o líquido está numa temperatura muito baixa. Então a função da válvula de expansão é justamente converter o gás em líquido sem perder calor. Essa que é a ideia. E aí, do ponto 4, eu volto para o ponto 1 e fecho o meu ciclo termodinâmico aqui. Então, nesse ponto ali, do 4 até o 1, é exatamente quando eu estou, que o meu fluido refrigerante está numa temperatura mais baixa, digamos assim, do que o meu sistema, né? Do que o que eu coloquei dentro da geladeira. Bom, então só continuando aqui, né? Esqueci de aplicar aqui. E aplicando a primeira lei, o que eu tenho? O calor do evaporador mais o trabalho do compressor é igual ao calor do condensador. É isso que acontece através da primeira lei da termodinâmica. Continuando, então, o que seria o coeficiente de eficácia? Então, o sistema de refrigeração, ele é chamado coeficiente entre calor retirado da fonte fria, o QE, e o trabalho necessário para o seu funcionamento. Então, nesse caso, o beta, que seria o rendimento aí, só para dizer que o sistema de refrigeração,
seria o calor que entra dividido pelo trabalho que entra, ou o calor do evaporador dividido pelo trabalho do compressor. Se eu for pensar na bomba de calor, ele tem uma diferenciação só conceitual, que é o coeficiente entre calor transmitido para a fonte quente e o calor consumido pelo sistema, e o trabalho consumido pelo sistema. Então, nesse caso, seria o calor que sai dividido pelo trabalho que entra, ou o calor do condensador dividido pelo trabalho do compressor. É só uma forma diferente de fazer o cálculo, dependendo daquilo que você está analisando. Aí, né, quando for o caso, a gente aprofunda mais. Embora os enunciados sejam diferentes, dá para provar que eles são similares, né? Então, eles parecem ser diferentes, mas no fundo falam a mesma coisa, que eu não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo. Bom, continuando, falando então do ciclo de Carnot. É um ciclo termodinâmico cujos processos são todos reversíveis. Então, o processo reversível quer dizer o quê? Eu tenho 10, ele passa por uma série de transformações, quando ele volta ele tem 10 de novo. Só que não é o que acontece na prática, mas ele é o ciclo teórico. Para que eu estudo esse troço? Eu estudo porque ele é a minha referência. Uma máquina térmica nunca vai ter um rendimento maior do que um ciclo de Carnot. E isso vai ser o próximo exercício da próxima aula. Então, no exemplo da caldeira, eu tenho na caldeira e no condensador, eu tenho o processo isotérmico isobárico. O que é isso? Na mesma temperatura e na mesma pressão. Então, quando o fluido está passando na caldeira ou no condensador, que são os trocadores de calores, né? Que eu tenho uma situação que eu estou virando vapor, caldeira, e a situação que eu estou voltando a líquido, condensador. Nesse caso, em tese, eu tenho o processo isotérmico isobárico. Por que eu posso considerar isotérmico? Porque quando ele está embaixo do sino, eu tenho líquido mais vapor. E a gente já falou que enquanto eu não tenho a transformação total de líquido para vapor, a temperatura se mantém constante. Por isso que é um processo isotérmico. Isobárico porque a pressão não muda, né? No caso do escoamento muda um pouquinho, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. E a bomba e a turbina, o chamado isoentrópico, né? Então, são processos isentrópicos, é o processo a entropia constante. Isso é o ciclo de Carnot, não é o ciclo real, né? É o ciclo de Carnot. Então, não tem troca de calor e ele é reversível. Então, porque quando eu troco calor eu mudo a temperatura. Lembrando que a entropia está ligada com a variação de temperatura. Então, quando mudou a temperatura, eu mudo também a entropia. E é um ciclo teórico que ajuda a definir a escala absoluta de temperatura. Então está aqui o ciclo de Carnot, ele é um quadradão, digamos assim, dentro do sino. Então eu tenho a região aqui de 1 até 2, aonde eu tenho o trabalho da turbina, o trabalho que sai. Depois eu tenho o processo de 2 até 3, que é o calor do condensador que sai, quando eu tenho o calor saindo. Eu vou ter então de 3 a 4, o processo de 3 a 4, que é quando eu tenho o trabalho da bomba, então é a bomba que dá pressão na água, né? Eu já tenho a água totalmente líquida agora, então ele dá pressão, então ele aumenta a pressão do meu sistema, e de 4 a 1 é quando eu tenho a geração de vapor, então é o calor que entra no meu sistema para transformar água líquida em vapor. Isso seria o ciclo de Carnot dentro dessa conceituação que foi falada agora há pouco. Continuando então, né, falando um pouquinho da temperatura absoluta, né, a temperatura termodinâmica absoluta. Então a temperatura zero na escala absoluta seria o quê? Seria o limite de validade das leis termodinâmicas. A lei termodinâmica vale em que situação? Até o zero absoluto, né? Então, pegando-se a máquina cíclica, ela recebe calor de uma fonte quente, cede calor para uma fonte fria. Então, eu vou ter um rendimento sempre menor que 100%. Sempre menor que 100%. Nunca vou ter uma máquina térmica. Máquina térmica, em termos de rendimento, é uma das piores máquinas que tem. 30%, 35%, 40%, e olhe lá. Então, por definição de entropia, o que a gente tem? Que a entropia é o ds igual dQt. Veja que tem uma diferenciação aqui, o ds, que seria uma derivada da entropia, com d minúsculo, e tem o ΔQ, que é o símbolo de integral parcial.
né? Por quê? Porque a entropia ela varia somente em função da temperatura e a variação do calor pode variar em vários, por exemplo, o calor pode ser na região que atravessa no eixo, através do sistema no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, por isso que seria parcial. Então é isso que você tem que ter em mente, só a diferença aqui são diferentes, por isso que está diferente, porque é diferente, mas matematicamente você tem que compreender que no caso do calor eu posso ter essas o calor total ele pode ser transferido, né, por diversas formas, por exemplo, por convecção, por condução, por radiação. Então isso também contribui aqui para ser o ΔQ e não dQ como é o ds. Mas é só um aditivo aqui, a um parêntese a esse assunto aqui. Bom, então o ΔQ, né, de integral parcial, vai ser o T ΔS, ds. Né? Então eu posso definir então a variação do calor através da temperatura e a variação da entropia. O calor trocado no condensador pode ser calculado então pela integral, fazendo a integral, né, a matemática aqui, vai ser a integral, olhando lá para o gráfico, de 2 até 3 TdS, né, da figura. Então eu tenho que o calor lá no condensador é a temperatura do condensador vezes a diferença de entropia, o S2 menos o S3. Veja que eu tenho, abaixo do gráfico, eu tenho uma areazinha. Esse é o gráfico TS, ou seja, temperatura por entropia. Por definição aqui, o calor ele está relacionado com a temperatura e com a entropia. Se eu fosse pegar a área desse gráfico aí, eu teria um S vezes um T. Então, por isso que essa área representa o calor. Então, quando eu pego um diagrama... E daí, né? Aí, vem daí. Quando a gente vai fazer o exercício, até mesmo em casos práticos de projeto, se você pega o diagrama TS e você coloca lá o ciclo termodinâmico sobre esse gráfico e calcula a área, e essa área representa já a área da região aí, ela representa numericamente o valor do calor que eu tenho sendo transferido nesse sistema. Semelhantemente ao diagrama PV, onde a gente tinha lá PT, se não me engano, agora fugiu, que a gente tinha lá o trabalho saindo, né, do gráfico. Mesma coisa. Bom, continuando, a temperatura absoluta, então, no caso, né, quanto menor a temperatura da fonte fria, maior vai ser o rendimento. Por quê? Porque diminui essa área aqui. Quanto menor a temperatura, menor vai ser essa área que eu vou ter aí rachurada em cinza. Adotando então T2 igual a zero, a máquina cíclica transforma em calor sem rejeitar calor. E isso não transforma o calor em trabalho sem rejeitar calor. Mas só que isso contradiz o segundo a lei da termodinâmica. Então, o zero absoluto é a temperatura limite para a validade das leis termodinâmicas. Então, existe um desenvolvimento, até um exercício que eu não vou entrar em detalhes aqui. No caso, fazendo essa aplicação, na escala Kelvin, que já foi chamada de escala Kelvin, a temperatura dentro da escala Celsius é menos 273 graus Celsius. Então, o zero absoluto, o zero Kelvin, é igual a menos 273 graus Celsius. Esse é o limite. Veja que não é grau Kelvin. Grau Kelvin é errado. É temperatura Kelvin, não é grau Kelvin. Grau Celsius, tudo bem. Né? Grau Fahrenheit, tudo bem. Kelvin não. Kelvin é temperatura Kelvin, tantos Kelvins. Né? Então, 0 Kelvin, 10 Kelvin, 200 Kelvin, 1 milhão de Kelvin. Mas não é grau Kelvin. É né? Só um detalhe que é muito comum aí os alunos cometerem esse tipo de erro. Bom, então o rendimento do ciclo de Carnot, nesse caso, seria então 1 menos o calor do condensador dividido pelo calor do gerador de vapor. Ou, né, que a equivalência aí, eu tenho essa fração, né, o calor de CD dividido pelo calor GV, é numericamente igual à temperatura CD dividido pela temperatura GV. É daqui que vem, né? Da onde que vem o rendimento relativo à temperatura? É porque essa relação é a mesma dos calores com relação a essas temperaturas.
Bom, desigualdade de Clausius, né? A gente continuando aqui. É o real versus o teórico. Então, o que eu tenho? Uma turbina real, ela é irreversível, porque eu tenho atrito, eu tenho fuga de calor, tenho vazamento, em alguns casos. Então, eu teria aqui o diagrama que a gente fez, o ciclo de Carnot, seria dessa forma. Mas se eu for verificar de verdade, ele fica dessa forma aqui por causa dessa irreversibilidade. Então, o que acontece? O calor, quando o vapor sai da turbina, de fato, ele sai com uma temperatura maior, ele sai com uma quantidade de calor maior do que se fosse comparado com o ciclo de Carnot nessa situação. Então, eu tenho essa área adicional maior aí em vermelho, que vai ser rejeitado além, né, eu tenho que retirar esse calor do meu sistema para que eu consiga retornar ele para a condição de água líquida, falando especificamente do sistema de uma turbina a vapor, né, do condensador e tal que a gente acabou de falar. Então eu vou ter um calor adicional que eu vou perder. Então é, o rendimento vai ser menor do que o rendimento de Carnot. E o chamado desigualdade de Clausius é justamente essa integral aí. A integral de dQt tem que ser menor do que zero. Veja que eu coloquei o que quer dizer essa integral com uma bolinha no meio. Quer dizer que eu estou fazendo a integral de um ciclo. Então essa integral ela seria destrinchada, digamos assim, nesse sistema em quatro partes. Da bomba, a parte do condensador, do gerador de vapor e da turbina propriamente dita. Isso forma a integral cíclica. Para dizer que é um ciclo, é esse símbolo aí da integral com uma bolinha no meio aí. Né? Só, né, se de repente é a primeira vez que você vê, não deveria, né, porque estuda lá em matemática, mas é isso que quer dizer aqui para nós. Então, assim, lá na matemática a gente estuda, só que aqui já é aplicação prática, ou seja, a aplicação do ciclo. Continuando, então, a variação da entropia para um processo irreversível. Então, na formulação da variação de entropia, eu tinha lá que ΔS vai ser, então, a integral de dq dt. Mas para processos, isso só vale para processo reversível, não vale para processo irreversível. Mas como a entropia é uma propriedade de estado, a gente já discutiu isso lá atrás, então a gente pode calcular essa variação supondo que eu tenho dois ou mais estados, dois ou mais processos reversíveis. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma turbina real, onde a condição 1 e a condição 2 acontece o 2R de real, que eu transformo isso numa turbina ideal, aonde eu tenho uma outra, como se fosse uma espécie de uma resistência, então a turbina vai de 1 até 2T no ciclo ideal, e depois de 2T a 2R. Então a variação da entropia num processo irreversível pode ser calculada. Então ΔS 2R, que seria a da turbina real, vai ser a somatória da integral de 1 até 2t dq dt, turbina ideal, círculo de Carnot, mais o 2r 2t dq dt, que é justamente a primeira parcela, o processo reversível, e essa segunda parcela decorrente do processo irreversível. Lá no comecinho, se você vem acompanhando essas aulas lá desde o começo, a gente falou justamente que por causa do atrito viscoso, no caso do vapor, de outros processos termodinâmicos também, o processo de escoamento ele vai gerar calor. Então essa parcela aqui é justamente o calor gerado em função do atrito viscoso do fluido. Né? Se isso a gente fala de viscosidade, tudo a gente fala lá em mecânica dos fluidos, tem uma lista, uma playlist só de mecânica dos fluidos. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. Bom, pessoal, a gente chegou ao final, a gente está usando o livro do Gilberto Ieno e do Luiz Negro. Se gostou do vídeo, compartilha, dê um joinha, se inscreva aí no canal. Se você quiser receber novidades a respeito do canal, você pode mandar aí, eu quero, para o telefone 11 98 482 7250, e aí toda vez que tiver alguma novidade eu vou estar mandando via WhatsApp. No Facebook a gente tem a página, que você pode curtir a página lá, que a gente sempre coloca curiosidades lá também, e às vezes vaga, alguma coisa além do que a gente divulga aqui. O grupo, cujo objetivo é interação, a gente interagir. O endereço do YouTube, se quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail. E lá no Twitter também a gente está sempre divulgando, sempre que a gente tem um vídeo novo. Beleza, pessoal? Aí um pouquinho da minha bibliografia, né? Então, se quiser
mais detalhes lá no LinkedIn. Agradeço aí pela audiência e até a próxima.